que possamos nós entregar melhor que temos para o Senhor. Bons, eu ainda estou perdido onde eu vou ministrar. Teve um obreiro aqui que eu só estava gritando amém, irmão, amém. Porque ele pegou aquele 380 que quase larga o varão sem palavra. E eu estava daqui, amém, irmão, amém. Quase pedindo para a Alane tomar o microfone da boca dele, para sobrar alguma palavra para que eu ministrasse. Grande a Deus! Que Deus, brincadeiras à parte. Mas dois temas que é meio complicado a gente ministrar quando se trata de campanha e essas passagens da ressurreição de Jesus Cristo. Porque sempre, se o pastor Gutenberg dá oportunidade, mais uns 3 obreiros aqui, eu podia ir para casa, que não ia ter mais nada para mim falar. Queridos, sou grato a Deus, mais uma oportunidade, mais um culto, na presença de Deus, aonde muitos não alcançou esse domingo de Páscoa para estar contando algumas histórias. Mas Deus deu mais uma oportunidade para que você continue contando as histórias e que possamos relembrar esse dia com uma nova vida em Cristo Jesus. Eu não quero apresentar a ti essa noite o Jesus da cruz, não. Porque aquele Jesus da cruz, ele foi ali até o momento comum. Mas eu quero te apresentar um Jesus santo que ressuscitou e ele está vivo e ele está entre nós. Aleluia. Abra conosco a Bíblia, livro de Lucas, no seu capítulo 24. Eu creio que muitos têm conhecido esta passagem bíblica, onde nós vamos andar um pouco até o livro de João. Essa noite eu tenho 7 frases bíblicas que Jesus expressou quando estava na cruz do Calvário. 7 reflexões para a minha vida, para a tua vida. E o mais interessante foi que antes dele ir para a cruz, ele disse: eu serei o pastor de vocês, porque tem outras ovelhas que eu preciso trazer para este rebanho. E ali eu entendi que Jesus estava falando da minha vida, da tua vida, que não estava presente naquele dia. Mas ele subiria e reunia todos em um só lugar. Livro de Lucas, no seu capítulo 24, a partir do seu verso 1, está escrito: no primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, outras Bíblias vão ao raiar do dia, as mulheres levantaram ao sepulcro e ao especiaram aromáticas que havia preparado ao encrotare removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando a entrada, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasma ou assombrada, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupa que reluzia como a luz de um sol, e colocaram-se ao lado dela, atemorizadas. As mulheres iniciaram o rosto para o chão. E neste momento os homens lhe questionaram: por que procurai entre os mortos aquele que está vivo? Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Relevante e da mesma forma relembrante
essa linda passagem, onde eu estive ali no teatro A Paixão de Cristo, e eu refleti algumas coisas naquele momento que traz para nossas vidas. O primeiro sofrimento do Senhor, se entregar pelo meu e pelos teus pecados. Segundo, houve duas desconcordâncias, uma traição, a outra negar o Senhor. E ali, conforme eu vi aquelas situações, eu comecei a refletir a minha vida. Porque quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós fazemos um monte de promessa a Ele. E muitas das vezes, no momento daquelas promessas, no meio nós falhamos. Santo Deus. No meio nós negamos porque não cumprimos aquilo que nós prometemos no dia que arrebamos nossa mãe e aceitamos aí. Mas nem por isso Ele deixou de ir para aquela cruz para me libertar a minha e a tua vida. Mas para entrar nesse momento desta palavra da ressurreição, eu tenho que primeiro trazer um pouco da história do passado. Eu quero falar um pouco de quando Jesus estava operando, de quando Jesus foi perseguido até a morte de cruz, para me trazer um pouco da história até Ele para o sepulcro e ser ressuscitado. Porque voltamos lá no livro de Mateus, seu capítulo 12, e no seu verso 38, onde ele está todo reunido com os discípulos. E a Bíblia diz que os saduceus, fariseus, questionam Jesus dizendo: Mestre, quais sinais haverá de vir de ti para que nós creiamos que tu és o Filho de Deus? Aí ele replica olhando, dizendo: vocês têm sinal mais do que o de Jonas? Quando esteve lá em Nínive, que não era para ir para Nínive, que ele não foi. Ele passou 3 dias e 3 noites dentro do ventre de uma baleia. Ele disse: assim serás o Filho do Homem, passar 3 dias e 3 noites no coração da terra. De que Jesus estava falando? Jesus estava se referindo a ele, que ele ficaria 3 dias e 3 noites no sepulcro, mas depois de 3 dias ele ressuscitaria. Eu quero falar aqui esta noite, como foi dito aqui pelo presbítero Kleber, que Jesus foi levado para a cruz como um ladrão qualquer para que pagasse a sua culpa. Mas realmente a culpa não era de Jesus, a culpa era de Barrabás. Sendo julgado, entregue a Caifás. Chegou um momento que Pedro, Bajonas, ele olha para Jesus e diz: Jesus, eu darei tudo da minha vida por ti. Eu não te deixarei, eu estou pronto e sou capaz de morrer contigo. Aí Jesus olha e disse: Pedro, Bajonas, eu ainda digo a ti que esta noite, antes que o galo cante por 3 vezes, tu me negarás. Aleluia. Quando ele está na mesa da ceia, ele diz: eis que convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores.
Hoje eu estou com vós, mas amanhã não estarei. E quando Jesus estava falando esta palavra, todos ele amaram. Mas quando ele disse algo de vós, ai de me trair. Alguém olha e diz, será que é mim, mestre? Ou tu olha e diz que é mim, será que é eu? Aí Judas olha e diz, será que é eu, Senhor? Ele diz, tu diz. Santo Deus. Quando ele chega no julgamento, quem está? Pedro. Aí Pedro está olhando tudo que está fazendo com ele. Aquele que há poucos tempos diz, eu estou pronto para morrer contigo. Quando eles olham, dizem, ei, tu também é um deles. Não conheço. Uma criada quer dizer, uma mulher, ela diz, ele também é seguidor dele. Ele o que falais, quem é este homem? Até o momento tudo estava bem. Aí quando o galo canta, Pedro lembra a besteira que ele fez. Acabou de cometer contra o nosso Senhor Jesus. Pega Jesus. Nas veredas de Jerusalém, ele é apanhado, é chicoteado, é cuspido pela cara. Obrigaram um homem sirineu a carregar a cruz. Às 9 horas da manhã, Jesus é colocado no Calvário. As multidões que está reunido começam olhando para ele. A Bíblia diz que Jesus ficou 6 horas de sofrimento. Deus Santo. Ao meio-dia as trevas prevalecem sobre a terra. Até as 3 horas da tarde. Sete frases Jesus ele disse quando ele estava na cruz do Calvário antes de partir para o Pai. Qual foi a primeira? Ele olha e diz, Deus, perdoa ele que ele não sabe o que faz. Aleluia! A segunda frase de Jesus foi, ainda hoje tu estarás no paraíso comigo. Aleluia. A terceira frase de Jesus foi, mulher, aí está teu filho, homem, aí está a sua mãe. Aleluia. Quarta frase de Jesus, ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? Ramá, chormas, secanda ramás. Rimina. Aleluia. Aleluia. A quinta frase de Jesus, ele disse, eu estou com sede. A sexta frase de Jesus, ele disse, tudo está consumado. Ai. Mas a sétima frase de Jesus, ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Oh. Naquela hora, Jesus, ele dá o último suspiro. Querido, sabe o que eu descobri dentro da Bíblia? Que naquele momento de angústia, de sofrimento, tinha para mais de 12 milhões de anjos já preparados para destruir a terra.
pelo sofrimento de Jesus. Só estava esperando o pai dizer: desce e acaba tudo. Mas era a promessa que ele ia para a cruz, ele morria, no terceiro dia ele ressuscitaria. Aleluia! Quando chega tardezias, ele chega, confere um por um. Aquele que tinha acabado de dizer: quando chegar no paraíso, lembra-se de mim. Deixa eu te falar uma coisa que talvez você ainda não saiba. Você sabe por que muito diz que aquele ladrão foi salvo? Mas quando a gente busca o contexto da palavra, ali não era um ladrão, ele era, pastor, um inocente. Sabe por que ele era inocente? Porque Barrabás matou e prenderam ele dizendo: você foi quem tirou a vida, você foi quem matou, mas ele não tinha matado. Então quando ele chega na cruz, ao lado de Jesus, Jesus sabia que ele era inocente. Aí Jesus disse ainda: hoje tu estarás no paraíso comigo. Quando eles começam conferindo o final da tarde, porque pela tradução judaica não podia permanecer na cruz naquele corpo até o outro dia. Aí ele sai quebrando a perna daquele que está vivo para que eles morressem. Mas eu quero te dar uma notícia essa noite. Quando chegou no meu Jesus, lá estava escrito: nele não quebrará nenhum osso. Sabe por quê? Porque tinha plano de salvação. Aí ele olha, Jesus já está morto, já está mais o Pai. Eles furam. A Bíblia diz que sai sangue com água. Queridos, tem algo dentro desta palavra que me deixou furioso e curioso. A minha fúria foi quando rasgaram as suas vestes e partiram entre si, se ele não amava Jesus. À tardezinha veio um homem rico chamado José de Arimateia, respeitado. Aí ele tem uma audiência com Pilato e diz: permita que eu tire o corpo de Jesus da cruz. Pilato, ele autoriza, eles tiram o corpo de Jesus da cruz, ele dá um banho, ele perfuma, ele enrola em um lenço limpo, coloca no sepulcro. Mas sabe o que eu digo para alegar teu coração? Não acabou. Eles pegam, colocam no túmulo uma pedra gigantesca ser colocado na porta do túmulo. Segundo a tradução judaica, diz que aquela pedra era para que animais nenhum pudessem entrar para tocarem no corpo. Soldados também foi colocado para que vigiasse o túmulo para ninguém pegar o corpo de Jesus. Mas esqueceram de uma coisa. Ele disse: eu derrubarei esse templo, em 3 dias eu levantarei. A Bíblia diz que as mulheres não desistem. A madrugada, Maria Madalena. Madalena, segundo a Bíblia, aquela que Jesus tirou legiões de demônio dela.
Elas descem até o sepulcro levando aroma, cheiro para colocar no túmulo. Quando ela chega no túmulo, ela tem uma surpresa tão grande. O sepulcro está aberto. Deus é poderoso. A pedra está removida. Glória a Deus. Só que Maria e Madalena não entendiam o mistério de Deus. Aí ela olha, ela começa a chorar, dizendo: pegar o corpo do mestre. Ele não está mais aqui. Deus Santo. Só que a Bíblia diz que ali ficou muito soldado vigiando, mas não tinha nenhum na hora que Maria e Madalena chegou. Deus de Deus. Aí ela olha, quando ela baixa, que ela observa, dentro do túmulo está um ou dois anjos, um na cabeceira e outro aos pés, aonde estava Jesus. Grande é Deus. Ela está chorando, desesperada. Ele olha e diz: mulher, por que tu chora? Deus Santo. Quem tu procura entre os mortos? Jesus, o Nazareno, onde puser o corpo do meu Senhor. Ele não está mais morto entre os mortos. Ele vive, Maria Madalena. Santo Deus. Aí ele disse: vai, avisa teus irmãos. Ela sobe correndo. O discípulo está trancado com medo de Roma. Ela chega desesperada, batendo: Pedro, Bajona, Tiago, João, vem. O corpo do mestre não está mais lá. A Bíblia diz que ele desce desesperadamente correndo. Um correu mais do que Pedro. Quando ele chega, ele só olha. Só está lá o lenço. Aleluia. A roupa que foi enrolada com ele. Mas Pedro, ousado do jeito que ele vem, ele entra dentro do túmulo. A roupa que estava enrolada com Jesus, ela estava dobradinha. Aí Pedro disse: ele volta mais uma vez. Aí Pedro, ele volta e vai embora. Jesus aparece a Maria Madalena dizendo: ei, mulher, quem procurais entre os mortos? Ela não conheceu o que era o mestre. Aí ela olha e diz: tu é o hortelão, onde puseram ele? Diz a mim para que eu pego. Quando Maria observa, ela era Jesus, o Senhor do Senhor. Aquele que Pilato descreveu dizendo: ele é rei dos reis, o rei dos judeus. Aí ela vai correr em direção dele e diz: Rabune, quer dizer mestre. Deus. Aí ele disse: Maria Madalena, não tocais, porque eu ainda não fui para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Vai, avisa os teus irmãos que eu encontrarei ele na Galileia. Aleluia. Queridos, diante dessa palavra, o que me chamou mais a atenção foi as roupas que Jesus estava.
Imagina, irmão Cosme, Jesus ele foi enrolado, foi morto, rasgado as suas vestes. Santo Deus. Enrolaram Jesus todinho. E Jesus aparece vestido. Santo Deus. Quem arrumou as roupas para Jesus? Da maneira que ele ensinou o tempo todo, Jesus aparece aos discípulos. Deus Santo. 8 dias depois, todos trancados dentro de casa com medo de Roma, Jesus aparece. Santo Deus. É o Shaddai. Grande é Deus. A paz esteja convosco. Aleluia. Alguém olha, não conhecia que era Jesus. Alguém diz, é um fantasma. Ele disse, fantasma não tem osso. Fantasma só tem espírito. Olha isso aqui. A minhas mãos. Santo Deus. Quando eles conheceram que era Jesus, Jesus disse, eu preciso ir. É perigoso, fica mais um pouco conosco. Já é tarde. E naquela hora que estavam todos reunidos, a Bíblia diz que Jesus soprou Santo Deus. o Espírito Santo sobre eles. Deus de Israel. Tem pessoas que acham que o Espírito Santo foi lançado lá no Atos 2. Não. 8 dias depois, ele soprou o Espírito Santo aos discípulos. Glória a Deus. Todos eles se alegraram com a volta do Mestre. Muitos dizem, será que ele permanecerá com nós? Segunda vez, Jesus aparece a ele no rio, lá no mar de Tiberíades, aonde ele já está pescando. Pedro, imagina, arrependido da besteira que fez, Grande Deus. achando que a sua vida não tinha mais jeito, porque ele negou o maior homem da história da Judéia. Aleluia. A Bíblia diz que ele aparece e diz, tem alguma coisa para nós comer? Não. Deus de Israel. Glória a Deus. Pedro está na sua tarefa pescando. Quando ele vê o mestre, ele no mar. Vem aqui, Pedro. Tu me amas. Amo, Senhor. Eu imagino que naquela hora ele respondia, mas na sua consciência estava, eu neguei. Me ama mesmo, Pedro. Amo, Senhor. Deus de Israel. Glória a Deus. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A porta do inferno nunca vai prevalecer contra ela. Quem era a pedra que Jesus estava falando? Era Pedro. Ele estava entregando uma responsabilidade a Pedro de granjear a alma para o reino de Deus. É Deus. Mas ele negou. Atos 1 está todo reunido. Oh Deus. Jesus aparece. Aleluia. 40 dias depois da sua ressurreição.
Todos estavam reunidos. Uma luz, uma nuvem resplandece e desce. Deus Santo. Jesus, ele pousa daquela nuvem, e a nuvem vai levando, e os galileus estão olhando, o anjo olha e diz: ei, Galileu, quem está olhando a Jesus? Essa nuvem que ele está subindo, ele voltará. Aleluia. Aí Jesus entrega uma missão a ele, ele diz: fique todo em Jerusalém. Aleluia. Ele não mandou ir para a Judeia, não mandou ir para Roma, ele não mandou ir para o Egito, ele diz: fica em Jerusalém. Santo Deus. Oh, Deus. Querido, que me chamou mais atenção que diante desta palavra em Jerusalém, todos estavam em um só propósito. Deus Santo. Naquele momento todos estavam com sede de receber. É Deus. Tinha algum que estava por curiosidade. Aquele que ficou por curiosidade só ficou curiando. Aquele que estava com sede recebeu. Deus é Deus. Um vento perpetuoso, ele desce do céu e começa tomando aquele lugar, começa tomando todos eles começam ali dançando, marchando, já começa falando nas suas línguas. Deus Santo. Aleluia. Mas daquele meio tinha alguém olhando e dizendo: mas ele não é Galileu. Por que ele está falando na língua de Romas? Por que eles estão falando aramaico? Oh, Por Deus. que eles estão falando latim? Não são galileu? Não tem que falar a língua da Galileia? Santo Deus. Aí alguém se atreve dizendo: eles estão bêbados. Deus. Mas Pedro foi de um que ele nunca ficou quieto. Ele disse: nós não estamos bêbados, nós não estamos embriagados, nós estamos cheios do Espírito Santo. Deus Santo. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que Pedro ganha 3.000 almas só em uma pregação. Quantas almas o presbítero Edmundo tem ganhado correndo para Jesus? Jesus, ele nos chamou com uma missão. Que missão é essa? Ganhar alma para o reino de Deus. Ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. Santo Deus. Será que eu fui? Oh, Deus. Será que eu preguei conforme ele mandou? É fácil eu estar aqui ministrando para vocês, difícil é lá. Difícil é eu chegar no lugar e dizer: Jesus te ama. Deus Santo. Eu estou encerrando, mas deixa eu te dizer. Naquele grande dia, possamos ser cobrados por nossas atitudes. Santo Deus. Eu estou encerrando para refletir. O que eu estou falando, eu estive assistindo o vídeo.
as pessoas se aproximavam de Jesus. E ali ele dizia: eu preguei, Senhor, no teu nome. E ele disse, Jesus dizia no vídeo: eu mandei você levar minha palavra, você não levou. Eu mandei você pregar, você não pregou. Afasta de mim que eu não te conheço. Poderoso é Deus que os céus e a terra. Vamos nos levantar. Vamos tirar um domingo de evangelismo para Cristo. Vamos levar a palavra do Senhor para aqueles que ainda não conhecem. Senhor! Glória a Deus! Talvez eu fico o dia todo no domingo em casa, cara, na televisão. Não tem jeito que você não olhe o celular e lá fora tem a alma aparecendo. Se tiver alguém que tenha coragem para a gente tirar nem que sábado, no mês, no domingo 2, eu vou estar pronto para ajudar. Ou se não, eu vou pedir permissão ao meu pastor. E vou voltar ao meu serviço que eu tinha em José Bispo, levando a palavra de Deus para aquele povo. Mas já faz dia que Deus plantou no meu coração: leve minha palavra a toda criatura. Talvez o ministro aqui chegue em casa achando que tudo está bom, mas não está. Jesus quer mais. Quantas vezes eu levei pessoa ali naquele hospital, ali na linha de barreira, naquele HO, e vira a situação, tem coragem de dizer que Jesus salva. A última palavra, ela vem da boca de Deus. A última. Eu estava vendo um rapaz que, esqueci o nome dele, que faleceu ali, conhecido muito. Quantas vezes eu conversei com aquele homem, quantas vezes eu passei, ele estava ali, eu nunca disse para ele que Jesus salvava. Será que não está na hora de nos acordar e levar a palavra do Senhor? Acabei de ministrar, eu falei a promessa dele, que ele subiu uma nuvem, na mesma nuvem ele vai descer, mas ele não vai descer de qualquer jeito. Santo a Deus. Temos contas a prestar a ele. Temos contas a prestar ao Senhor naquele grande dia. E uma coisa eu vou dizer ao teu coração: o mais difícil é quando dizer não. Afasta de mim, eu não te conheço. Até que Deus me agraciou com sua palavra. Agradeço a Deus essa oportunidade, que Deus me dê força e coragem para levar a palavra dele. Agradeço a minha liderança, essa oportunidade. Agradeço mais uma vez a Deus. Deixa eu agradecer a minha oportunidade.